queria avisar que, olha essa rachadura, olha essa rachadura. Essa é a nossa luminária, que deixa bem bonito, assim, as gravações da noite. E por causa que ela estragou, vou ter que gravar de dia e cá estamos nós. Eu fiquei pensando um negócio que, eu não sei, meio que parece um aviso do sobrenatural, sabe? Porque justamente nesse vídeo a iluminação estragou, mas eu não me rendo e eu falei, vou gravar de dia, não tem problema, vou gravar na sexta mesmo, não tem problema. Eu vou deixar aqui pra lembrar, pra ser um lembrete. Mas enfim, já vou avisando que esse vídeo vai ser pesado porque, até eu vou chegar mais perto, a gente vai falar de infância LGBTQIA+, e sexualidade na infância. Tá tudo bem, tá? E aí, questionadores, como vocês estão? Eu sou Yuki, criadora do Saia da Bolha, os meus pronomes são esses. Eu meio que tô no clima de Halloween. Eu acho que eu devia ter feito uma iluminação, uma coisa de Halloween pra ficar mais assustador, botar uma lâmpada embaixo da cara, assim. Podia, né? Mas, enfim, não é pra isso que estamos aqui. O dia 12 tá chegando, que é o dia das crianças, Nossa Senhora Aparecida. Eu pensei, podia falar sobre uma coisa que eu acho bem interessante, muito polêmica, porque eu gosto de polêmica, que é falar da minha infância transgênera. E falar sobre sexualidade, Freud, desenvolvimento psicossexual de quebra também, só para deixar um pouquinho mais polêmico assim, porque falar só de mim não é o suficiente. Vou começar explicando o que Freud fala sobre a sexualidade, como assim infância e sexualidade, né? Vou explicar, eu juro que é fácil. E assim, vou fazer um resumo, tá? Porque eu quero fazer um vídeo só sobre isso, eu quero fazer uma animação, coisas bonitinhas e toda aquela coisa que eu imagino na minha cabeça e que vocês vão ver, tá? Eu juro. E é o meu assunto favorito também. O desenvolvimento se dá de duas formas. Tem o desenvolvimento biológico, né? Do corpo crescendo, do cérebro crescendo. E também nós temos o psíquico. E cada fase da infância, tu vai desenvolvendo uma habilidade nova e tendo zonas de prazer nova. E vamos falar da sexualidade. Sexualidade não é sobre genital. E quando a gente fala em sexualidade na infância, a gente tem que falar das etapas do desenvolvimento psicossexual, né? Que diz sobre o nosso sexo e quem a gente se sente atraído ou não se sente atraído, quem a gente quer dar uns beijinhos e fazer coisinhas a mais e quem a gente não quer. Então, Freud, lá em 1909, se eu não me engano, ele fez esses estudos, criou a psicanálise e o desenvolvimento psicossexual. E para vocês entenderem é o seguinte, cada fase da infância, a criança vai tendo uma habilidade nova. Por exemplo, bebês não conseguem ficar de pé. Eles não controlam quando estão com fome, eles vomitam o tempo todo, eles fazem cocô o tempo todo, xixi o tempo todo. Eles não têm controle de nada do corpo deles. Só que chega numa fase que a criança vai tendo um pouco mais de autonomia por causa do seu corpo e vai conseguindo ficar de pé, vai conseguir ir no banheiro, vai treinar quando precisa ir no banheiro, quando não precisa, vai aprender a segurar esse cocô também, porque só ter vontade não pode simplesmente fazer na onde tu quiser, né? Regras, vivemos em sociedade. Então, a sexualidade infantil está em zonas e nessa a gente chama de fase anal. E a zona de prazer tá no ânus, mas não é o que vocês estão achando. Peraí. A criança não procura, diferentemente da sexualidade adulta, que somos mais ativos porque são fases diferentes. Daí depois que a criança passa da fase anal, ela passa para outra fase. E assim sucessivamente até ela chegar na adolescência. Que a adolescência é aquela fase onde a pessoa pensa mais, entende que tem um mundo e coisas complexas na sua volta, por isso que adolescente é tudo triste e faz muita merda, porque isso é ser adolescente, eles estão certos, eles estão vivendo o que eles deveriam estar vivendo, né? Porque depois adulto se comportar assim é um problema.
Mas enfim, e é nessa fase que os adolescentes querem beijar outras adolescentes, ou querem transar, querem ter suas primeiras experiências sexuais. E é assim que a gente tem nosso desenvolvimento sexual. Então, resumidamente, é isso. Bom, vamos falar sobre a minha infância. Espero que eu não tenha deixado nada em aberto aí. Mas que nem eu falei, eu vou fazer um vídeo só sobre isso. Eu vou falar, eu vou explicar tudo bonitinho pra vocês, eu vou falar de todas as fases. Vai ser lindo, tá? Bom, vamos falar sobre a minha infância. Eu sempre fui uma criança que questionava. E eu sempre me via apenas como uma pessoa. Se me perguntasse, eu ia falar: eu sou uma pessoa. Eu via que tinha divisão entre as pessoas, porque existiam homens e mulheres, mas isso não fazia a menor diferença para mim e eu não me via encaixado em nenhum nem outro. E eu nunca tinha parado para pensar sobre isso. Até porque eu era uma criança e eu não estava na fase do desenvolvimento para pensar isso. Que aconteceu na adolescência, porque é a fase biologicamente que os adolescentes desenvolvem uma parte que é de pensamentos introspectivos, pensar sobre si, sobre as pessoas, sobre relacionamentos, sobre o capitalismo, sobre a sociedade, sobre tudo. Por isso que eles ficam deprimidos, né? Porque, meu Deus, é tudo de uma vez. Um monte de. Esse vídeo tá top. Esse vídeo tá top. Então, eu sempre gostei de coisas masculinas, mas também gostava de coisas femininas, porque isso é muito importante para os outros. E eu notava que eu meio que fazia o que eu queria e eu não me encaixava. Mas eu nunca dei bola para isso. Até o momento da minha puberdade, que aí sim o rolê pegou. Se você estiver gostando desse vídeo, se você está achando interessante, se você gostou de mim, dá aquele like lá. Porta bateu. Dá aquele likezinho, engajamento, compartilha com os migs. Sério, gente, ajuda. Comenta aí também. Eu queria perguntar pra vocês, falando nisso. Vocês também, claro que vocês tiveram uma infância queer. Se vocês são queer hoje, vocês tiveram uma infância queer. Tem alguma história que vocês gostem e queiram me contar? Porque é um tema que eu acho que a gente deveria falar mais. Para as pessoas entenderem que tu não vira queer quando tu é adulto, tu já nasce queer, tu é queer. Faz parte de ti. Mas enfim, olha aí, o café tá durando hoje. Bom, tá, falando sobre puberdade. Daí eu vi que o meu corpo começou a mudar. Porque quando tu é uma criança, tanto faz, tanto fez tu não se encaixar no gênero. Ainda as pessoas tentam te encaixar de várias formas, no que tu pode fazer, do que tu não pode fazer, o que tu tem que vestir, o que tu não tem que vestir, o que tu vai brincar, do que tu não vai brincar. Mas mesmo assim eu falava, ai, não tô nem aí. E no final eu fazia o que eu queria. Só que quando tu tá na puberdade é meio difícil. Uma, porque aparece um monte de cara assediador e pedófilo, porque assim é a vida, né? E segundo, porque parece que as pessoas ficam cuidando mais ainda quem tu é, o que tu faz, o que tu não faz, se tu é puta por ter desejos sexuais como qualquer humano. A sociedade é estranha. E várias coisas mudaram. Então aí eu vi e entendi que eu era uma mulher. E eu tentei me encaixar muito nesse rolê de ser mulher, de fazer coisas que eu via outras mulheres fazendo. Por exemplo, eu gosto de X, Y, Z. Daí eu ia lá, fazia, não gostava. Daí eu ia lá, usava salto, não gostava. Daí, até as mulheres, não sei porquê, mas pra mim, elas nunca gostavam das mesmas coisas que eu. Eu não sei. Hoje em dia melhorou, porque as pessoas, e principalmente as mulheres, elas estão mais abertas a essas coisas, mas antigamente era eu que jogava videogame, quando eu me identificava como uma mulher. Enfim, mas o que eu quero dizer é que, por mais que eu já tenha visto desde sempre que a minha identidade de gênero era um pouco diferente, o jeito que eu me expressava conforme o meu gênero também era diferente em relação às outras pessoas, isso se configura como uma pessoa trans, que eu tenho essa autoimagem minha desde a minha infância, desde os meus primeiros pensamentos sobre mim mesmo, eu já sabia que eu era diferente, que eu não me encaixava e eu não ligava. Eu comecei a ligar mais por pressão social e por as outras pessoas tentar me encaixar no que elas achavam que eu deveria me encaixar. E nada mudou. Eu não virei
gay, eu não virei nada. Se nasce assim, não é nada esquisito. É algo natural, biológico, psicológico, social. E tá tudo certo. E eu acho que era essa a mensagem que eu queria trazer no vídeo de hoje. E que exemplos são muito bons também. Porque uma coisa que me ajudou a me entender como não binária depois, quando eu era adulto, foi ver outras pessoas não binárias com outras expressões de gênero, até homens com outras expressões, mulheres com outras expressões de gênero. Me virou a chave e falei, aham, sou não binária. Bom, essa é a minha história, essa é a minha história de Dia das Crianças. Me conta aí uma história de Dia das Crianças, me conta sobre a tua infância. Me conta alguma coisa boa. É isso aí, a gente se vê semana que vem.